Eu queria que o senhor contasse um pouquinho sobre o Centro de Excelência em Varejo da FGV. Ótimo. O Centro de Excelência em Varejo já tem um pouco mais de 10 anos, né, e foi fundado para fazer em relação ao varejo o que a escola faz. Ou seja, pesquisa na área, treinamento e até também a parte da formação por meio de cursos específicos de longa ou curta duração. Nós temos uma equipe de professores variados. Temos vários cursos regulares na escola, na área de varejo, temos cursos na graduação de varejo, temos cursos também na pós-graduação, e temos vários alunos do mestrado e doutorado fazendo suas teses e dissertações em temas muito novos e instigantes sobre o varejo. Temos também feito vários programas ligados à parte um pouco de responsabilidade corporativa. Tivemos um programa grande de responsabilidade social no varejo, fizemos vários prêmios, temos 3 livros publicados na área de responsabilidade corporativa no varejo. E estamos agora muito trabalhando nesse aspecto de polo de rua, né? Porque a gente sabe que o polo de rua, ele não é só um espaço de varejo, é o espaço da comunidade, né? É aquele espaço onde a comunidade convive, podíamos quase dizer que é o coração, muitas vezes, da própria comunidade. O que caracteriza, de fato, um polo varejista de rua? Assim, os polos têm tamanhos diferentes. Então, em geral, tem uma lógica assim, que se chama a teoria do lugar central, Central Place Theory, que diz assim, que uma cidade, né, tem necessidades, e essas necessidades acabam sendo atendidas muito na área central daquela área, daquele espaço. E à medida que a cidade cresce, essa área vai ficando mais variada, com especializações, então atende várias necessidades. Mas as pessoas que começam a estar um pouco mais afastadas, muitas vezes sentem que precisam ter suas necessidades mais imediatas resolvidas ali também. Então começa a surgir o varejo mais de conveniência, alimentação, as farmácias. E à medida que aquela população cresce, e aquela região vai se aprimorando para atender mais aquelas necessidades. Então, em São Paulo, quando a gente percorre a periferia de classe C, D e E, a gente vê que cada bairro tem seu centro de cidade. E aí você tem polos de rua, por exemplo, de quase 100 mil metros quadrados, né, de lojas, de produtos e serviços, como o polo de São Miguel Paulista, que a gente levantou todo esse polo. Encontramos cerca de 700 lojas, 5 Casas Bahia, então assim, polos que equivale quase a 3 shopping centers. Você tem outros menores, mas ainda grandes, como o polo de Vila Nova Cachoeirinha, que tem 40 mil metros quadrados, mais de 300 lojas. Tem um menor de 25 mil metros, como Capão Redondo, tem outro menor de 10. O mínimo, em geral, São Paulo de 10 mil metros quadrados, né? Como Arthur Alvim, por exemplo. Grandes, são espaços grandes. Enormes. Sim, espaços enormes. Você não... às vezes muitas vezes está ao longo de uma avenida principal, por exemplo, a Silva Bueno, por exemplo, no Sacomã, aqueles 5 quarteirões que concentram mais o varejo, tem Casas Bahia, 2 Casas Bahia, Marabras, Magazine Luiza, Pernambucana, Marisa, e todo um conjunto de uma centena ou mais de lojas menores. Né? Então, a gente vê pelo menos uns 60 polos expressivos na cidade de São Paulo. Você está surpresa, né? Eu estou surpresa, eu imagino que a maior parte das pessoas eu não estou falando nem do centro, que está assistindo também deve estar, né? A gente não tem essa percepção, na verdade, eu acho que a maior parte das pessoas ainda tem realmente o foco nos shoppings, nos grandes centros. O local que a gente circula, né, a classe média, a classe alta, os executivos, até do próprio varejo, elas circulam em regiões, em geral, aqui dos centros, ele não tem, e a periferia cresceu muito, né, e muitas pessoas não conviviam nessas áreas. Né? Então, agora você tem empresas que nasceram nessas áreas e cresceram e estão lá também. Né? É interessante ver que, em geral, eles são os que se dão melhor nessas regiões. Nós temos
conceitos claros sobre shopping centers. A própria Associação Brasileira de Shopping Center define, a Associação Americana de Shoppings regionais, shoppings de comunidade, shoppings de vizinhança, mas não existe essa classificação. Então esse é até um dos objetivos que a gente tem, até eu cheguei a falar com você antes, mas nós queremos fazer um grande censo, né, dos polos varejistas de São Paulo, justamente para tentar caracterizar tentar desenvolver uma tipologia de polos. Mas com certeza você tem, entre esses grandes polos de bairro, você tem também polinhos com as suas lojas de conveniência, suas farmácias, suas padarias. Mas, em geral, essas grandes áreas, que eu lhe falei, cerca de 60 ou mais em São Paulo, são áreas que têm um transporte coletivo bastante forte, muitas vezes são terminais no bairro, em torno do qual a própria facilidade de acesso, de transporte, estimula o nascimento do varejo. E quem são as pessoas que compram nesses polos? Olha, quem é o público? Quem é o público? O público, em geral, são pessoas que moram na região. Tá? Essas pessoas... assim, você tem... Interessante que você tem polos que se desenvolveram mais nas regiões de classe média e alta, como, por exemplo, a rua Deodoro Sampaio, que atendia inicialmente a região, né, a região do entorno, mas à medida que mais atividades foram sendo desenvolvidas na região, pessoas de classe mais baixa começaram a frequentar essa região, né, porque eram terminais de transporte, corredores de transporte que se cruzavam. E aquela região que era um pouco mais sofisticada para atender a população foi se popularizando. E as pessoas que moravam e faziam suas compras na região foram migrando para os shopping centers. Então é interessante ver que em São Paulo, com poucas exceções, como a Oscar Freire ou algumas outras ruas, mas a maior parte de quem frequenta os polos de rua são pessoas de classe média, classe baixa, que tem uma simpatia pelo mix de lojas que são um pouco mais populares, não só tem as lojas de redes, mas tem uma oferta um pouco mais de produtos de preços mais competitivos. Professor, eu li um dos seus artigos da FGV e o senhor afirma que há poucos estudos que procuram entender o que determina a escolha dos consumidores, né, por shoppings ou por polos varejistas. É isso. Dá para a gente ter uma ideia de qual participação ou parcela de mercado, enfim, Sim. de vendas, de fato, dos polos versus os shopping centers? Não existe publicação, mas o que nós fizemos para estimar isso? Nós começamos a trabalhar com os dados das pesquisas de orçamento familiares que mostram como que as pessoas fazem seus gastos. E a gente vê que o PIB do Brasil está em torno de 5 trilhões, são uns 5 mil bilhões, um pouquinho mais até. Cerca de 2/3 são consumo. Então nós temos quase 3 bilhões, 3.500 bilhões de reais de consumo. E para onde que vai esse consumo familiar? Uma parte vai para produtos, então para produtos de alimento, não alimento, uma parte vai para serviços, e outra parte vai para outros gastos, como aluguel, como a aquisição de casas, são os impostos, as utilities. Metade vai para, desses 3.600.000, metade vai para compras de serviços e produtos, sem tirar automóvel. Eu tirei automóvel já. Então, o automóvel já são uns 400 bilhões por ano, é bastante forte a venda por ano. Quando a gente pensa em lojas de produtos e incluímos lojas de solução de refeição, são as lanchonetes, cerca de 1 bilhão de reais é gasto nessa atividade. Só quando nós estamos falando de gasto aí estamos entrando em alimentos também. Ok. Uma parte, as vendas de shopping centers fazem mais ou menos 13% desse total. Uma estimativa nossa de vendas em polos de rua, e aí a gente está falando mais de vendas de não alimentos, estão falando dos aglomerados
de comerciais de rua versus shopping centers. Deve vender uns 2,5 a quase 3 vezes mais. Então, é assim, e o resto é vendido em lojas um pouco mais isoladas, supermercados. Então, a gente nem percebe que polo de rua é pelo menos o dobro das vendas. Sim. É interessante ver que algumas grandes empresas, se você pensa, a maior empresa da área de não alimentos é a Casas Bahia. A Casas Bahia tem a maior parte das lojas da Casas Bahia localizadas em polo de rua. Uns 80% das lojas são em polo de rua, 20% em shopping centers. Se você pensa em uma Pernambucanas, também tem essa proporção. Se você fala de uma Marisa, por exemplo, você está falando de uns 60% em rua e 40% em shopping. Se você fala num C&A, aí já é o contrário, assim, 90% em shoppings, 10% rua, e a gente sabe que o público da C&A é classe predominante, classe C. Né? Então, assim, é curioso que algumas lojas que trabalham com público de classe C, classe B, até classe D, desprezam a localização. Pois é, esse cenário, ele está mudando, essa proporção de alguma forma, essa balança? É recente, né? Eu acho que pelo aumento dos custos dos shopping centers, custos de locação, que ficaram muito caros, e também pela ideia que houve uma super produção, né? Super desenvolvimento de shopping centers, que algumas vezes cidades menores têm 2, 3 shoppings que não conseguem sobreviver. Então, algumas lojas não querem se arriscar em ir para um shopping que talvez não tenha tanto sucesso. E estão pensando em ir para a rua, porque é uma solução onde possivelmente os riscos são menores. E os custos muitas vezes são menores também. É verdade. Inclusive a Lojas Renner, que tem 93% de suas unidades em shopping centers, anunciou recentemente que vai abrir mais lojas de rua para poder manter o seu ciclo de expansão. Em virtude em virtude da redução da inauguração de shopping centers. Essa é uma tendência, professor? Começando a ser anunciada dessa forma, mas nós não estamos falando dos milhares de empresas varejistas que existem, que nasceram nos polos de rua, que cresceram nos polos de rua. Uma pesquisa que a gente fez sobre o varejo de confecção, interessante ver que assim, nos polos, na parte de confecção, cerca de 2/3 são lojas que têm uma loja só. Mas, assim, isso é assim, impensável num país desenvolvido. É uma empresa, quase 2/3 das empresas são empresas de uma loja só, nesses polos de São Paulo. Só menos de 10% são lojas de redes. Então, quando a gente fala, olha, eles não estão olhando o polo de rua, nós estamos falando lojas, talvez, já que estão mais focadas na classe média, classe alta, não estão olhando. Mas, assim, é um pouco até o próprio viés nosso, né? Quando a gente diz, o varejo não está olhando. Como não está olhando? Então, mas é o varejo anônimo esse, né? Pois é, eu gostaria de saber as suas perspectivas para o setor do varejo de rua. O que podemos esperar para os próximos anos? Eu acho que precisa haver um esforço claro dos gestores públicos para preservar esses espaços. Veja que os shopping centers são áreas que oferecem um conforto, oferecem segurança, eles são permanentemente geridos com a própria, geridos centralmente. Tem calendários promocionais, tem toda uma gestão ordenada que garante a integração e um esforço balanceado da sua composição. Os polos de rua não têm isso. Eles, cada um cuida da loja, cuida da sua parte, não existe um esforço integrado de fazer com que aqueles lojistas consigam trabalhar juntos e exercer uma pressão política para que seus espaços sejam preservados. Então, talvez agora com o voto distrital, pode ser uma alternativa dos lojistas da região fazerem um trabalho muito intenso com o seu representante, para que o representante possa trabalhar em prol daquela região. Pode ser uma alternativa,
mas eu acho que exemplos de fora precisam ser copiados mais rapidamente. Né? Porque imagina aqueles 50 polos que estão no entorno, se eles começarem a decair. Né? O valor da propriedade cai, declina, o crime chega, as drogas. Então, uma grande reclamação dos lojistas é que eles querem, a gente entrevistou lojistas também, eles querem um apoio maior, segurança maior. Uma aluna nossa, que fez um doutorado, pesquisando o varejo de rua, disse, foi para São Miguel Paulista fazer a pesquisa. Olhei lá, não encontrou nenhum banheiro público. Ela disse, eu comecei a fazer a pesquisa, procurei, tive que voltar correndo, pegar o trem de volta. Disse que no segundo dia, finalmente encontrou uma loja que tinha um café e tinha um banheiro. Mas imagina o desconforto. Como que numa região que tem 700 lojas, é um movimento fantástico, não tem uma estrutura mínima de conforto. Então, assim, o mínimo de planificação das calçadas, mínimos itens de conforto, né, de bancos, de informação, de segurança, precisa ter. Então, com o crescimento dos shopping centers, se não for oferecido esse aspecto, ainda mais com a classe D começando a ter seus automóveis, os polos de rua vão morrer. Então, assim, eu acho que é crítico o momento. Nós pesquisamos profundamente 3 polos. E conversamos com 300 lojistas, cerca de 100 de cada polo. Em um desses 3 polos, foi um São Miguel Paulista, o outro Vila Nova Cachoeirinha e o outro Capão Redondo. Em um desses polos havia lojistas, 2 vezes mais lojistas, dizendo que as vendas estavam diminuindo do que crescendo. Então, um deles está decaindo. Tá? Então, essa é uma situação preocupante, né? Porque o que vai acontecer com o valor da propriedade, o que vai haver com toda uma infraestrutura dinâmica que existe ali. Verdade, então, é um alerta. Parte do que nós estamos fazendo, a motivação nossa de trabalhar com o polo de rua é fazer um alerta, né, aos gestores públicos, dizer, olha, se trabalhar agora, tem uma forma rica, saudável de manter isso. Mas se desprezar, vão ocorrer vários centrinhos de São Paulo nessas regiões todas. Então, esse é o apelo que a gente faz, esse é o nosso trabalho no Centro de Varejo, de sermos catalisadores de uma atenção maior, não só do gestão público, mas eu acho que as associações varejistas, a Associação Comercial, a Federação do Comércio, eu acho que são bandeiras que eles precisam empunhar em função de iniciar esse processo. Então, agradeço muito essa oportunidade de estar aqui, Sandra, e porque você me ajuda exatamente a fazer ajuda a divulgar, vamos dizer, essa necessidade que nossas cidades têm. Essa é a nossa função aqui, poxa, né? A função do Urban View é exatamente agradeço muito, essa. Sandra, a oportunidade. Eu que agradeço.